Imagina tentar reescrever, tipo, o conceito inteiro de paraíso, mas com uma regra bem clara: nenhum Deus é permitido. Uhum, um desafio e tanto. Pois é, a primeira providência seria tirar as nuvens douradas, os anjos tocando harpa, aquele inferno de fogo e, principalmente, a figura de um juiz supremo, né? Exato. Limpar toda a estética religiosa. Sim. E aí, o que sobra quando a eternidade perde esse lado sagrado? É muito louco porque a nossa cultura tentou responder a isso recentemente, e o resultado final se parece incrivelmente com uma repartição pública interminável. Nossa, com planilhas e crachás, tipo um escritório mesmo. Exatamente. E é esse o tema do nosso mergulho profundo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos destrinchar essa ideia que, à primeira vista, parece super moderna e cética, né? Sim. Criar uma burocracia pós-morte é algo que atrai na hora um público mais secular, uma galera desapegada de dogmas. Mas e aí que está o ponto? Tem uma armadilha filosófica bem funda escondida nesse cenário. Com certeza, porque a ausência de um criador ditando as regras não significa de jeito nenhum a ausência de uma moralidade religiosa ali nos bastidores. Perfeito. E para nos guiar por esse labirinto hoje, a gente tem uma curadoria sensacional do Jorge Guerra Pires. Ele é PhD, um pesquisador independente, escritor, e o cara transita entre biologia, matemática e programação com uma facilidade absurda. E vale destacar que ele dedicou os últimos anos a pegar todo esse raciocínio lógico complexo e traduzir de uma forma muito acessível. Tipo, ele tem aquela série incrível A Ciência para Não Cientistas e também uma sobre inteligência artificial, democracia e pensamento crítico. Ele tem uma bagagem gigantesca, né? Passou por instituições como a USP, a UFBA, a Fiocruz, até universidades na Itália e na Polônia. Uhum. L'Aquila, Gdansk. Uma carreira acadêmica fortíssima que agora ele canaliza para a escrita. Exato. E falando em escrita, o Jorge está com um lançamento fresquinho. É um novo livro dele, chamado O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o segundo livro da série Mente Ateísta. Olha, o título já é super provocativo. E para quem está ouvindo a gente e gosta de explorar essas barreiras entre ciência, sociedade e religião, é uma recomendação obrigatória. Sem dúvida. O livro já está disponível nas lojas da Amazon e um detalhe muito legal que a gente precisa mencionar, a Amazon agora permite baixar os livros nos formatos EPUB e PDF. Ah, isso é maravilhoso. Não precisa ter um Kindle físico para ler, né? Não, de jeito nenhum. Você pode ler no celular, no tablet, onde quiser. Ajuda demais na questão do formato. E em breve também vão sair as versões em audiolivro e impresso. Muito bom. E o material que o Jorge separou para nossa discussão de hoje gira em torno de um filme lançado no final de 2025 chamado Eternidade, dirigido pelo David Frayne. Filme que gerou um racha absurdo nas análises, né? Total. O Jorge trouxe duas visões completamente opostas sobre essa obra. De um lado, a gente tem um artigo super detalhado de um sociólogo, o Guilherme da Natividade Machado, Que argumenta que o filme é, tipo, a cristalização de um novo grupo demográfico, como ele chama mesmo? Ateísmo espiritualista. Isso. E do outro lado, temos um registro em áudio do próprio curador, do Jorge, que basicamente desconstrói o artigo inteiro. Ele discorda frontalmente, né? Completamente. O Jorge argumenta que o filme não tem nada de secular. Na real, seria só o cristianismo clássico, vestido com uma roupa de ficção burocrática. Cara, é fascinante. Vamos desempacotar isso. Começando pelo enredo de Eternidade. A protagonista é Joan Cutler, uma bibliotecária. Ela morre e acorda numa agência de transição chamada Encruzilha. E não tem aquela balança medindo o peso dos pecados, né? Não, nada disso. O dilema dela é puramente romântico. Ela tem que escolher um parceiro para passar a vida eterna. Uma escolha definitiva? Sim, e as opções são o segundo marido dela, o Larry, com quem ela teve um casamento estável e tranquilo de 65 anos. Ou o primeiro marido, o Luke. Exato. Aquele amor da juventude, passional, que acabou morrendo super cedo na Guerra da Coreia, ali nos anos 50. É o clássico conflito feito para gerar aquela ansiedade no público. Mas o que brilha mesmo no humor do filme é o ambiente onde ela precisa decidir isso. Nossa, sim, os mortos chegam num balcão de atendimento. Eles são recebidos pelos...
coordenadores de pós-morte, os CPMs. Com nomes super normais, tipo Ana, Raya. Imagina tratar a angústia existencial da morte com a mesma frieza de quem tira a segunda via do RG. É hilário. É o RH de uma multinacional, basicamente. Tem até aquela cena que é genial, quando o Larry, o marido mais velho, chega nessa encruzilhada todo confuso e bate no balcão exigindo falar com Deus. Clássico. E qual é a resposta da Ana, a atendente? Ela olha pra ele e diz que não conhece nenhum Deus ali. Ela explica a hierarquia, tipo, olha, eu respondo pro Frank, o Frank responde pro Tom e o Tom responde pro chefão. Que se chama Kevin. Isso, o Kevin. Nivela o universo inteiro a um escritório corporativo. É uma ironia fantástica. E é justamente em cima dessa estrutura horizontal que o sociólogo o Guilherme constrói a tese dele, não é? Exatamente. O que é fascinante aqui é que o artigo do Guilherme defende que esse ambiente acaba invalidando o teísmo tradicional, porque ele transforma todas as crenças da Terra num mero catálogo de opções. Uma prateleira, né? Sim, a encruzilhada tá pouco se lixando para sua bússola moral. Se você foi altruísta ou um monstro cruel, tanto faz. O sistema te oferece o mesmo destino, baseado nos seus apegos terrenos. E é aí que ele cunha aquele termo, ateísmo espiritualista. É um conceito paradoxal quase como um gelo quente. Parece contraditório, mas o Guilherme traz dados muito robustos. Ele não tá só fazendo uma crítica de cinema, ele ancora isso em estatística. E quais são os dados que ele usa? Ele cita uma pesquisa de 2024, do Silas Guerriero, mostrando que impressionantes 11% dos ateus brasileiros se declaram espiritualistas não religiosos. 11%. É bastante gente. E eles acreditam em quê, exatamente, se não tem religião? Acreditam em reencarnação ou na persistência de algum tipo de força vital após a morte, sabe? Caramba! E o próprio trabalho do Guilherme também aponta para isso, né? Tem aquele TCC dele em Ciências Sociais. Isso, um trabalho de 2025. Ele mapeia que quase 9% da população ateísta no Brasil tem algum tipo de crença mística subjacente. Pode ser desde acreditar no karma até influência de astrologia. É bizarro pensar que a pessoa nega a existência de um Deus, mas lê o horóscopo religiosamente. E ele até cita o Sam Harris nesse pacote, certo? Sim, ele tenta conectar esses dados ao trabalho do Sam Harris, que é um neurocientista e um pilar do secularismo moderno, usando o livro Despertar como exemplo de uma espiritualidade sem deuses. Agora, tem uma ironia muito boa no artigo do Guilherme. Ele faz questão de colocar as próprias credenciais lá. Ele diz, eu sou gaúcho, escritor de esquerda, filiado ao PDT e um materialista rigoroso. Ele mesmo prefere o fim absoluto da consciência, a finitude. Exato. Ele rejeita esse misticismo para a vida dele. Mas, como um bom pesquisador, ele olha para os dados e admite que a identidade ateísta de hoje fragmentou. Não é mais só negar divindades. O ceticismo não consegue desligar totalmente os anseios emocionais humanos, né? Mas espera aí. Fica a dúvida para quem está acompanhando a gente. Se a pessoa não acredita em Deus, mas acredita em karma, reencarnação, astrologia, isso é mesmo um ateísmo moderno ou é só o ser humano implorando por uma rede de segurança cósmica? Excelente pergunta. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a gente muda de marcha. É onde entra a gravação em áudio do Jorge Guerra Pires. A implosão da teoria. Total. O áudio do Jorge não vem para fazer um ajustezinho na teoria do sociólogo. Vem para derrubar desde a fundação. E logo de cara, o tom do Jorge é ótimo. Ele quebra toda aquela aura existencial do filme. Ele conta que leu esse artigo super rebuscado, sentou para assistir ao filme esperando uma reflexão filosófica profunda. E achou uma comédia romântica super entediante. Exato. Mas a crítica dele vai muito além da qualidade do filme. Ele diz que o longa não inaugura nenhum ateísmo espiritualista. É só o cristianismo milenar disfarçado com um crachá em mesa de escritório. E a dissecação que ele faz no áudio é brilhante. Ele lista evidências ignorando aquela fachada de funcionário, sabe? Focando na espinha dorsal da narrativa. Qual é o primeiro ponto que ele levanta? A natureza estática desse além.
essa regra de que a Joan tem que escolher um local definitivo para ficar lá para todo sempre, com a mesma personalidade, as mesmas memórias, isso é puramente abraâmico. Herança direta do cristianismo, islamismo e judaísmo. Sim, É muito louco porque a gente no Ocidente acha que para sempre é a configuração padrão de paraíso. Mas o Jorge lembra bem no áudio, nas tradições orientais, hinduísmo, budismo, a eternidade é fluida. não é um condomínio fechado onde você fica descansando na varanda para sempre. Não, é um fluxo contínuo. Impermanência. Essa ideia de congelar o eu numa redoma é um design totalmente cristão que o filme empurra como se fosse secular. Exatamente, e isso nos leva à segunda evidência do Jorge, que é ainda mais pesada sociologicamente. O dilema da Joan entre o Larry e o Luke. Casamento versus paixão. Isso. O Forni força ela a pesar um casamento institucional de 60 anos contra um amor passional. E o Jorge aponta que essa preferência narrativa pela manutenção da ordem matrimonial, em vez do desejo da carne, foi esculpida a duras penas pela Igreja Católica. Para controlar as pessoas, né? Para manter a ordem social, controlar linhagens, heranças. E o Jorge traz um contexto histórico fortíssimo no áudio, citando Bertrand Russell lá nas décadas de 20 e 30. Ah, esse ponto do Bertrand Russell é chocante. O Russell documentou como a santificação do matrimônio criava situações terríveis na Europa. Mulheres sendo obrigadas a continuar casadas com homens que tinham sífilis, por exemplo. Isso, porque a doutrina dizia que a instituição do casamento era sagrada. Então, preservar o casamento era mais importante que a saúde física, a sanidade ou a vida da mulher. Colocando a estabilidade como prêmio máximo. O que é totalmente anacrônico hoje em dia, convenhamos. A própria psicologia e sociologia mostram que essa ideia de que você só é completo formando um casal é mito. Uhum. O mito da Disney, né? Felizes pra sempre a dois. Sim, os estudos de hoje indicam que pessoas solteiras relatam níveis de satisfação de longo prazo super resilientes. O casamento dá um pico de felicidade no começo, mas depois volta para a linha de base. Então, ao forçar a protagonista a fazer essa escolha para justificar a eternidade dela, o filme está só reciclando uma ansiedade do ideal cristão. E tem a mecânica de punição do filme também, que amarra tudo isso. Nossa, o void. O vazio absoluto. O que acontece se a pessoa se recusa a jogar esse jogo da encruzilhada? Ela é jogada no nada. Mas o bizarro é que voltar pro nada, tipo, voltar pros átomos, não é mostrado como algo natural ou pacífico. É a pior retaliação possível. É usado como ameaça. Usar a inexistência como uma punição cósmica para quem desobedece às regras é basicamente a função do inferno. Trocaram o lago de enxofre por uma tela preta. Só isso. A alavanca do medo é idêntica. E aí o Jorge conecta tudo isso com aquela famosa parábola do louco do Nietzsche. Se conectarmos isso ao quadro geral, é genial. É o ápice teórico do debate. Para quem não lembra, é a história do homem que entra na praça com uma lanterna, no meio do dia, gritando que Deus está morto, certo? Isso, para uma multidão de pessoas que já se acham supermodernas e seculares. E elas dão risada dele. Mas a tragédia que o Nietzsche aponta ali é justamente a nossa tragédia de hoje. Declaramos que o arquiteto celestial morreu, mas continuamos morando na casa que ele construiu. Sem tirar nem pôr. Abandonamos o dogma, mas mantemos os móveis da moralidade cristã. A necessidade de culpa, de um julgamento mesmo que terceirizado para o Kevin do RH, e essa busca por uma recompensa final que não muda nunca. É como um código de programação super antigo rodando invisível no sistema da nossa cultura. Exato. E é por não enxergar esse código que o sociólogo lá do começo do episódio, o Guilherme, cometeu um erro de interpretação grande quando citou o Sam Harris. Ah, verdade. O Jorge corrige isso de forma cirúrgica no áudio. Quando o Sam Harris fala de espiritualidade, não tem nada a ver com pós-vida ou agência de triagem no espaço, né? Nada. A abordagem do Harris é 100% biológica e materialista. Ele está falando de meditação contemplativa budista, de observar o presente, de neuroplasticidade. Usar o Harris para validar a ideia de que a gente vai encontrar nossos maridos no além é desvirtuar a tese do cara. Isso nos faz olhar com muito mais clareza para aquelas estatísticas dos 11% de ateus espiritualistas no Brasil. O que explica isso, afinal? O Jorge crava perfeitamente. Sincretismo. O famoso caldeirão cultural brasileiro.
A gente absorve qualquer coisa e readapta na hora para os moldes da nossa fé dominante. O exemplo do budismo que o Jorge dá é perfeito. O budismo original foca em dissolver o ego, desapegar. Mas quando chega aqui e se populariza, tipo, com figuras midiáticas como a Monja Coen, que é maravilhosa, mas acaba acontecendo isso, a prática ganha um filtro diferente, não ganha? Ganha um contorno quase de autoajuda cristã. O foco muda sutilmente para buscar conforto pessoal, aliviar a culpa, ter recompensas por bom comportamento, que são conceitos judaico-cristãos. Então, se até o budismo passa por esse sincretismo, é lógico que o ateísmo popular vai fazer a mesma coisa. As pessoas tentam garantir uma vida eterna e confortável, só tirando o rótulo de Deus. É tentar ter os benefícios da eternidade sem as obrigações da divindade. Perfeito. Agora, se o pessoal que está escutando a gente quiser obras de entretenimento que tratem do materialismo e do secularismo sem essa lente cor-de-rosa, o Jorge tem recomendações muito boas. Sim, vindas direto do quadro Sessão Pipoca dele. A principal indicação que eu acho brilhante é a minissérie Missa da Meia-Noite. Nossa, essa série subverte tudo. Demais! Tem uma personagem lá que, no meio de todo um fervor religioso e opressivo na ilha, encontra paz genuína na visão puramente materialista da morte. O monólogo dela sobre a morte é lindo. Ela descreve o fim da vida como a reciclagem dos átomos, biologia pura alimentando o cosmos. Ela abraça o vazio, não é um void punitivo de onde você tem que fugir morrendo de medo igual no filme Eternidade. É uma integração harmoniosa. O medo não dita as regras. Outra recomendação sensacional do Jorge é a série Raised by Wolves. Infelizmente foi cancelada, né? Pois é, uma pena. Mas o que ela construiu sobre o embate entre crenças fanáticas e um secularismo militarizado é muito honesto e cru. E no extremo oposto, para mostrar o que não funciona, o Jorge lembra do filme Deus Não Está Morto. Ah, o estereótipo em formato de filme. É a caricatura perfeita do ateu feita para o público religioso. O professor de filosofia que não é cético por causa da lógica, mas porque está emburrado, tem uma raiva infantil de Deus. O ateu amargo. E a ironia final da análise do Jorge é que o filme Eternidade, ao tentar fugir desesperadamente dessa caricatura de filme evangélico, acabou criando um paraíso que é refém das mesmíssimas ansiedades morais. Prometeu revolução e entregou mais do mesmo. Então, o que tudo isso significa para a gente? Fico alerta sobre a importância do pensamento crítico. A gente acha que está desconstruindo o dogma só porque tirou o nome de Deus da equação, mas a nossa cultura ainda molda profundamente os nossos medos e a nossa ideia de perfeição. Exatamente. E analisar essas barreiras invisíveis entre ética, dogma e ciência é justamente o foco do livro do Jorge Guerra Pires que a gente mencionou, O Paradoxo de Einstein, disponível lá na Amazon. Desconstruir os deuses é a parte mais fácil. O difícil, a tarefa monumental, é desconstruir a arquitetura emocional que sobrou na nossa cabeça. Trocamos as fechaduras na nossa prisão mental, mas o carcereiro invisível continua lá dentro. Caramba, isso resume perfeitamente. As histórias que a gente consome como só entretenimento são radiografias dos nossos medos. A encruzilhada lá do filme não é sobre a morte, é sobre o nosso pavor de lidar com as mudanças na vida. E isso me deixa com uma reflexão final, algo para quem escutou a gente ficar martelando na cabeça. Manda. O filme vende a ideia de que a recompensa máxima da eternidade é viver uma cópia estática do seu momento mais feliz, no looping para sempre. Mas a psicologia e a neurologia deixam muito claro que a identidade humana só cria significado através do contraste. A gente precisa da sombra para ver a luz, né? Exato. O valor da alegria depende da vulnerabilidade. A gente só aprende com o atrito, com o erro, com a impermanência. Então, se a ausência de mudança contraria a própria essência do que é estar vivo, será que viver congelado no seu momento mais feliz, sem nunca mais ter a chance de evoluir, mudar ou sentir a tristeza pela imensidão da eternidade não deixaria de ser o céu perfeito para virar o mais sutil de todos os infernos? Nossa, um êxtase congelado. A impermanência, no fim das contas, é o que mantém a nossa sanidade intacta. Fica aí essa provocação sobre o tempo e o vazio. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa análise de hoje. Até a próxima discussão, pessoal.
Até lá!